Hoje nós vamos ver como melhorar o código que a gente desenvolveu nos últimos vídeos utilizando alguns recursos do React, do JavaScript, para deixar esse app de uma forma muito melhor de se trabalhar no futuro e dar manutenção para os seus componentes também. Se você não viu os vídeos anteriores, é necessário que você veja para conseguir seguir com os passos aqui, tá? Claro que as ideias que eu vou passar aqui podem ser aplicadas em qualquer aplicação, mas eu recomendo muito utilizar o código base que a gente desenvolveu nos últimos vídeos para poder entender esse conceito de componentização que eu vou mostrar aqui e outras questões de hooks, certo? Então, vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo do Temperature, um app que a gente vem desenvolvendo nos últimos vídeos para aprender e entender o React de uma forma muito mais simples, né? Desde o início. E através disso a gente vai utilizar técnicas aqui para melhorar o código que a gente desenvolveu, que está super funcional, tá? O nosso app está funcionando perfeitamente, porém a gente vai entender como os projetos em React geralmente se parecem, tá? Pois projetos padronizados entre times geralmente não é algo desorganizado, né? Então existem certos padrões que eu quero mostrar aqui para vocês. Então nós vamos começar aqui com o primeiro desses padrões, tá? Que seria a questão de componentização, tá? Eu vou iniciar esse app aqui, pois ele tá fechado, deixa eu abrir ele aqui. Beleza. A gente está aqui com o Temperature, né? O que a gente desenvolveu nos últimos vídeos. E hoje o que a gente vai fazer aqui é tornar esse button aqui em um componente, tá? É necessário fazer isso, se você me perguntar? Eu diria que não, tá? Pois a funcionalidade do button aqui está muito simples. Não é necessário componentizar e separar, até porque, como eu já mencionei aqui diversas vezes, esse app ele é pequeno. Entretanto, eu recomendo fazer a componentização, principalmente em casos como esse, logo quando se está aprendendo ou relembrando conceitos do React, porque ao trabalhar com algo menor, a gente consegue entender como as coisas funcionam desde a base para poder aumentar a sua complexidade quando a gente precisar, de fato, componentizar algo no futuro. Pois deixando o button de uma forma componentizada, a gente vai conseguir fazer isso com qualquer outra coisa mais à frente, tá? E é bem simples o conceito, tá? Geralmente o que vocês vão notar em apps gigantescos aí por aí, caso vocês trabalhem com isso, é que vai existir uma pasta dentro da Source chamada Components, tá? Que é onde ficarão armazenados os componentes do seu app, tá? Claro que existem diversos patterns de React, tá? Mas a maioria dos projetos que se encontram no mercado ou até estudando em cursos, etc., é esse. Dentro da Source existe uma pasta chamada Components, que dentro dela pode existir diversas subpastas e tudo mais, mas dentro dela ficam os componentes gerais do site, tá? Aqui, por questão da simplificação, eu vou criar um novo arquivo, onde eu vou colocar button, né, e barra, ou seja, eu coloquei para criar um novo arquivo, mas colocando button, barra, eu digo que eu quero criar uma pasta chamada button, e o que tiver depois da barra é o verdadeiro nome do arquivo. Assim eu crio um diretório um pouco mais complexo, tá? De uma forma simples. Então eu vou colocar aqui que eu quero que seja um nome index.jsx, tá? Vocês viram, ó, criei uma pasta button com o arquivo index.jsx aqui dentro. Por que eu fiz isso, tá? Porque esse button, ele tem um CSS próprio, tá? Por enquanto ele está aplicado aqui no app.css, né? Mas vamos lembrar que como a gente está componentizando, é para cada coisa ter sua responsabilidade. Então quem é responsável pela estilização do botão é ele mesmo, ou seja, o CSS dele, tá? Então aqui dentro dessa pasta eu vou criar um outro arquivo chamado button.css, que vai ser o CSS do botão, certo? Ok. Primeira coisa a gente já pode fazer aqui, ó, tirando aqui do app.css, fazendo Ctrl X para recortar. Eu vou tirar tudo, eu esqueci de tirar o button, não, o button container é a estilização do app, tá? Tudo aqui do button, o button container eu vou deixar, porque esse container, ele tá presente dentro do app. Então ele é responsabilidade do app. Isso aqui a gente não vai tirar daqui, tá? Eu vou colocar a estilização de botão dentro do button CSS, tá? Porque é a responsabilidade dele. E já vou começar também importando esse cara aqui, tá? Que assim a gente tem o nosso button aqui o tempo todo conosco e não tem problema quanto a isso, certo? Beleza. Tendo feito isso, eu vou exportar uma função, então export function. O nome dela é o nome do arquivo, no caso do diretório button, né? Como eu estou trabalhando com uma pasta chamada button, e o JSX, onde tem o código do button, chamado index.jsx, o que acontece? As IntelliSenses, principalmente do VS Code e da compilação do React, eles entendem que o nome desse arquivo aqui é button.jsx. Então o nome do meu componente vai ter o mesmo nome do arquivo, e o nome do arquivo é index, só que ele é o index da pasta button. Então se ele é o arquivo principal da pasta button, ele se chama button, tá? Por que, ao invés de só chamar ele de button.jsx? Por questão de padronização. Dentro dessa pasta eu coloco tudo que for referente ao button. Não só o JSX dele, mas também o CSS,
componentes filhos desse button que são usados somente por ele também é recomendado de ficar nessa pasta. Então é por isso que eu faço essa padronização de estruturação de pasta, tá? Eu tô te mostrando aqui o que eu vejo mais em projetos React e principalmente por conta de como eu trabalho, certo? Então, fazendo essa função button aqui, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho um componente dessa forma aqui, exatamente como o app.jsx, ó, tá? Ele é uma function app, que retorna um conteúdo, né? Ao invés de eu estar fazendo export default aqui embaixo, eu já coloquei o export direto aqui, tá? Porque eu digo que eu quero exportar essa função. E o que eu vou fazer? Aqui no return desse cara, eu vou colocar exatamente o que eu tenho no return aqui do app.jsx, porque esse aqui é o button, né? Então eu vou colocar aqui button, vou retornar o HTML dele. E o que eu vou colocar aqui? Eu preciso colocar isso aqui, né? O menos ou o mais. Então eu vou colocar aqui um menos para a gente começar a entender isso aqui, como é que funciona, tá? E dessa forma a gente já tem o nosso botão criado. Ele é um componente. Como é que eu faço para usar ele? Eu vou tirar esse botão daqui, eu vou importar, só digitando assim ele já me diz, ó, ele detecta aqui que eu tenho um componente chamado button dentro desse diretório. E só de clicar em cima eu já importo ele aqui, ó. Tá importado aqui. Só costumo colocar o CSS embaixo. Deixo dessa forma aqui. Ou seja, eu já tô com um botão aqui. Se eu visualizar aqui, ó, ele tá funcionando, tá? Eu tô com o button aqui, ele existe, só que ele não tá mais com a funcionalidade de diminuir, porque falta algo. A gente passou a estilização, a gente passou o conteúdo, mas a gente não colocou essa funcionalidade no button, né? Então o que eu vou fazer? Como ele é um componente button, eu vou colocar ele aqui já e vou substituir todos os buttons por esse componente, ó. Eu vou tirar ele daqui, tá? E o que aconteceu aqui? A gente acabou entrando num problema que a gente tinha antes, que era quando nós colocávamos o código estático. A gente não tinha uma questão mais dinâmica, né? E para tornar isso aqui dinâmico, a gente vai precisar fazer algumas modificações aqui também, mas é bem tranquilo, tá? Bom, para começar, eu quero fazer com que esse button tenha a mesma coisa que ele tinha antes, ó. Se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, ele aqui é uma div HTML, onde dentro dela eu coloco o conteúdo que eu quero renderizar. Aqui eu tenho esse conteúdo de forma estática. Como eu estou chamando essa função e renderizando o que ela tem, eu sempre vou renderizar somente o menos. Mas eu quero fazer exatamente dessa forma aqui, para eu passar pro componente button o que ele deve renderizar. Dessa forma aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar ele aqui, ao invés de ser um self-closing tag, né? Eu vou abrir a tag dele e vou colocar aqui, ó. Que eu quero que esse button tenha um menos, e eu quero que esse button aqui tenha um mais. Isso vai resolver o problema? Não. Eu tô com um botão a mais aqui, ó. Deixa eu tirar. Por que não resolve? Porque eu não disse pro meu componente button que ele deve usar o que eu estou passando aqui, tá? E como que eu faço isso? Aqui a gente tem o que a gente chama de props. A gente pode passar coisas pro componente e a gente chama de props, porque nós recebemos como parâmetros da função, tá? E essas props aqui no caso, ela é um objeto, tá? Um objeto de props. Então eu vou desestruturar ela direto aqui para deixar bonitinha. Eu posso chamar de props e depois acessar ela aqui dentro da forma como eu quiser, mas eu vou desestruturar para obter tudo que eu quero já com o nome de variável certinho, tá? Então o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar uma children, tá? O que é esse children? Children é os filhos desse componente. E o que seria filho, né? Essa variável children, ela tem tudo que foi passado como filho de button, tá? O que é filho de button? É tudo que está dentro da tag dele, tá? Pode ser um outro componente, pode ser um outro button aqui mais à frente, entendeu? O que eu quiser vai ser filho desse cara, tá? E essa variável children que eu tenho aqui por parâmetro contém isso. E como que eu faço para renderizar esses filhos, essa children, né? Eu basicamente tiro daqui esse menos que eu tinha colocado estático, eu coloco as chaves para usar JavaScript aqui dentro e eu coloco children. Então, os filhos que eu estou recebendo por parâmetro, que é o que eu passo aqui dentro, eu estou renderizando aqui no HTML. E agora sim funciona. Porque a gente mandou para ele o que a gente quer que use dentro desse botão, e agora ele está usando. Antes ele não estava, certo? Mas ainda assim esse botão não funciona. Por quê? Porque a gente não passou para ele a funcionalidade que ele tem que ter. Então o que eu vou passar para esse cara? Eu vou colocar aqui, ó, onClick, tá? OnClick. Eu vou colocar a função decrease temperature exatamente como eu fiz antes, tá? OnClick, increase temperature. E aqui dentro, ó, eu também vou receber o onClick, tá? Eu vou colocar aqui no onClick desse botão, eu uso a variável onClick, que eu recebi por propriedade, tá? Outras coisas que não são children, a gente passa como propriedade aqui.
E o nome que eu dei aqui, ó, por exemplo, button onClick, é como eu vou receber aqui. E daí eu uso ele como eu quiser aqui dentro, tá? Ocasionalmente, essas duas variáveis têm o mesmo nome. E daí tudo funciona certinho, tá? Mas a gente pode fazer como quiser. Se eu quiser ter outra funcionalidade nesse botão e ter outro nome, o que que eu faço? Eu vou trocar aqui, por exemplo, para handleClick, para deixar diferente, né? Eu vou trocar aqui também para handleClick. Beleza? Funciona? Não funciona mais, tá? Porque eu estou tentando usar um onClick aqui, uma variável onClick, que eu não recebi. Eu estou recebendo outra variável. Se eu abrir meu console aqui, eu posso ver que eu vou ter problemas com isso, tá? Vou ter problema em tentar usar. Na verdade, ele não alerta aqui porque eu estou usando JavaScript, né? Mas com TypeScript ele tem problemas quanto a isso, tá? E como que eu posso resolver esse problema? Simples. Eu digo que eu recebo um handleClick e eu uso ele aqui, tá? E dessa forma, pronto. Tudo funcionando, entendeu? Então a gente vê que nós temos uma utilização diferente aqui, tá? As questões de componentização é muito melhor porque assim a gente separa código, tá? Então o que a gente fez foi separar código. A gente deixou o componente button com todas as responsabilidades do botão. A gente só usa ele aqui. Nesse caso é super simples, tá? Mas em caso se torna necessário criar uma componentização, para que a gente não tenha componentes enormes. Tipo, esse componente app aqui lida com toda a aplicação. Não faz sentido, entende? Então, dessa forma que está super simples, a gente entender o que são componentes. Claro que quando vocês forem trabalhar com algo mais complexo, precisar de uma necessidade diferente, vai ter que ter uma pesquisa ao redor de todo o contexto do que você quer fazer para entender como aplicar esse conceito de componentização no que você quiser. Mas você já entende como ele funciona. Agora só precisa aprender a como usar esse conceito em outras coisas. E é quando for necessário, certo? O que eu dou de dica pessoal aqui, tá? Eu não tenho como ensinar para vocês todos os tipos de componentização que a gente faz com React. Até porque eu não sei. Eu, quando vou desenvolver apps, tanto para ensinar aqui no YouTube quanto para questão de trabalho e tudo mais, eu não consigo fazer por conta. Às vezes eu preciso pesquisar, tem coisa que eu não entendo, eu preciso tipar eles quando eu estou usando TypeScript, eu preciso fazer uma ação mais complexa, passar referência e diversas coisas que eu não sei. Eu descubro quando eu preciso fazer, vou pesquisando, vou tentando fazer funcionar. E é assim que eu aprendo, tá? E assim, vocês entenderam o conceito de componentização. Agora você sabe que quando vocês têm um problema que o componente está ficando gigante e dá para dividir ele em partes pequenas, você tem que usar uma solução de componentes. Agora, como você vai aplicar no seu app naquele contexto específico, vai precisar de uma pesquisa. E é duro dizer que não tem quem vá te ensinar isso diretamente. Dá trabalho, é frustrante também às vezes. Isso é mais uma questão de experiência, como vai ser, né? Mas é necessário. É assim que o aprendizado vem, certo? Então, beleza. Terminamos aqui a questão do conceito de componentização, tá? O contexto que eu quero mostrar aqui para vocês é hook personalizado, tá? Vocês vão entender como fazer um hook próprio para deixar o seu app melhor, mais organizado também, tá? E, cara, assim, muita gente me julgaria por estar ensinando hook personalizado sem antes ter passado a respeito de useState profundamente, porque o useState que eu mostrei aqui para vocês, ele tem casos de uso muito mais complexo do que isso, tá? Ele vai muito além que isso. O useEffect vai muito além disso. E vários outros hooks que eu nem mencionei aqui, useHalf, useReducer, diversas coisas do contexto do React que eu nem apresentei para vocês ainda, tá? E por que que eu vou ir diretamente para a questão do hook personalizado? Porque é bom, tá? Hook personalizado é bom, porque você entende como criar um hook, você entende como um hook funciona. E isso facilita o seu conhecimento mais à frente quando você for se aprofundar nos hooks que o React tem, que serão soluções para problemas que vocês vão ter no futuro. Eu tenho uma playlist inteira aqui de hooks que vocês podem passar e entender o que cada um faz. Se você quiser, vai ter a playlist aqui de todos os hooks para vocês assistirem. E também fica nesse vídeo para entender como fazer um hook personalizado. E também eu tenho um vídeo profundo de como mexer com hook personalizado também, tá? Então essa série aqui, essa playlist é uma introdução para vocês, como eu já mencionei várias vezes. E um próximo passo totalmente recomendado é assistir os vídeos de hooks que eu já tenho pronto aqui pra vocês. Então, depois que vocês terminarem de ver essa playlist, os vídeos de hook, tá esperando, entendeu? Então, cara, bora lá. Aqui, o que eu vou fazer, tá? A gente tá fazendo aqui uma definição dentro do useEffect que é para trocar a cor de fundo, tá? Novamente, essa solução de troca da cor de fundo da página pode ser feita de diversas formas, tá? Eu escolhi uma específica, que é a que a gente vai estar fazendo. O que eu vou fazer, tá? Aqui dentro da source eu vou criar uma pasta utils.
essa pasta utils ela contém diversos utilitários que a gente pode usar no desenvolvimento, tá? E o que é um utilitário? É algo que a gente vai usar, que é útil, geral, que pode ser usado por diversas coisas, tá? No meu caso, vou criar um arquivo JSON chamado colors, tá? JSON, JavaScript Object Notation, é um tipo de arquivo responsável por armazenar dados de uma forma chave-valor, onde a gente vai ter uma chave que a gente pode acessar no código. Essa chave pode ter infinitos valores, tá? Só que o fato da gente saber a chave e poder usar ela, o valor tanto faz. Então a gente tem uma forma de como obter dados de forma dinâmica. Nesse caso, usar JSON aqui faz muito sentido porque é super simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo JSON que ele me armazene os valores dessas cores aqui. Porque eu quero deixar ele estruturado de uma forma onde eu possa chamar por chave, ao invés de ter que definir valor estático. Até porque se um dia eu quiser trocar as cores que são respectivas a cada temperatura, é mais fácil de eu trocar elas no arquivo que contém isso do que ter que mexer no código. É até mais seguro, sabe? Então, eu vou colocar o nome da cor mais fria como freezing, porque ela tá congelante, tá? E aqui eu vou colocar o hexa dela, tá? Que é B0, E0, E6. Vocês podem copiar lá do app.jtx, mas eu tenho minha cola aqui que tá me auxiliando, tá? Eu vou colocar cold como a menos fria, um pouco mais quentinha, mas ainda assim gelado, como 87CFA, que é o hexa dela. Eu vou colocar moderate, que é a temperatura moderada, como hashtag FFC00. Eu vou colocar hot como a quente, que vai ser hashtag FF7F7F. Eu vou colocar aqui a burning, que vai ser a queimando de quente, hashtag FF272A. Ok? Beleza. Aqui, ó, a estrutura do arquivo JSON tem que cuidar bem, tá? Ele não vai com vírgula aqui no final. Então, deixando o seu arquivo JSON exatamente assim, ele vai estar bem estruturado. Tendo feito isso, aqui no meu app.jtx eu vou fazer algumas modificações, tá? Eu vou tirar esse código aqui que faz a troca do fundo do useEffect, tá? E eu vou vir aqui na minha source e vou criar uma pasta chamada hooks, que é onde eu vou ter meus hooks personalizados, tá? Como vocês viram, os hooks aqui no React eles começam com esse prefixo de use aqui, né? Pra ser um padrão. Eu vou criar um hook chamado useTemperature, que eu quero que ele use a temperatura, sabe? Ele é com a extensão JSX, tá? O que eu vou fazer nesse cara? Simplesmente, eu vou exportar a função useTemperature, tá? Que é o meu hook. E o que essa função vai fazer? Ela vai decidir qual cor eu vou usar, tá? E aqui, a cor, ao invés de usar ela estática, como eu estou usando aqui, eu vou importar o meu arquivo JSON, tá? E vocês viram aqui que ele é um objeto. Então eu vou dar um nome a esse objeto na hora de importar. Eu vou dar um nome de colors. Pode ser o que você quiser, tá? Porque a gente está importando algo geral. Eu vou chamar de colors e eu vou dizer que o path do arquivo é /utils/colorsJSON, tá? Ok. E o que eu vou fazer? Se eu tiver na temperatura menor que 0, eu não quero atribuir esse x aqui. Eu quero atribuir o colors.freezing, tá? Novamente, isso aqui é útil, Uriel. Pode não parecer, tá? Pode não parecer útil, mas é uma padronização de código que deixa cada coisa com a sua responsabilidade. Isso é um conceito muito importante, não só no React, mas em basicamente tudo de programação. É por isso que a gente usa arquivos separados, por mais trabalhoso que possa ser, né? Mas é de uma forma mais organizada que a gente constrói arte com o nosso código, tá? E aqui eu vou trocar todos os hexas pelas cores respectivas do nosso JSON, tá? No caso, fazendo de forma crescente aqui, do color freezing até o color.burning, tá? Vocês podem ver que a minha ideia, ela até me ajuda em dizer o que contém dentro dessa variável color, né? Colors, na verdade. Colors e colors, tá? Ok, mas vocês perceberam uma coisa que tá faltando aqui? Eu tenho a temperature, eu tenho todo o if que tá fazendo. Mas essa variável temperature que eu tô avaliando aqui no meu if condicional, cadê ela? Ela não existe aqui nesse hook. Como é que eu faço para obter isso? Bem simples, tá? Não tem nada de novo, na verdade, em questão de programação. A gente vai passá-la como parâmetro para essa função. Ele é um hook, mas não deixa de ser uma função e a gente trabalha com ele com parâmetros também. Né? Então eu mando a temperatura por parâmetro para esse hook e aqui dentro eu gerencio e troco o fundo da página. Já no meu useEffect, eu só chamo esse hook, essa função useTemperature, mandando a temperatura do estado atual. E agora se eu voltar aqui para o meu app, tudo vai estar funcionando normalmente, tá? Beleza? Como vocês viram aqui, a funcionalidade está padrão, como a gente tinha deixado antes,
Só que cada coisa tem sua responsabilidade agora, o que é muito bom, tá? E agora, se eu quiser vir mudar a cor, eu acesso somente colors.json. Tanto pelo fato de eu não precisar mexer aqui no código, é mais seguro e atribui responsabilidades entre o time, porque pode ser que uma pessoa tenha capacidade de trocar essa cor aqui, mas ela não é responsável por mexer no código. Então, ela mexe direto num arquivo onde tem esse gerenciamento de cores. No caso é o colors.json, tá? E isso deixa um padrão muito essencial para projetos, tá? Nem todos usam assim, tá? É só o que eu achei mais simples de mostrar para vocês. E agora a gente concluiu a nossa playlist. Era basicamente isso, tá? A gente tem um app todo funcional, de uma forma super organizada. Tem como organizar melhor, tem como usar formas diferentes para fazer isso que funcionar exatamente da mesma forma, mas essa foi a forma mais simples que eu encontrei de ir direto ao ponto em introduzir o React para vocês. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu. Eu espero que esse app aqui tenha te ajudado a entender um pouco mais de React, que esse conhecimento seja útil para você e que dessa forma você se torne um dev front-end com a maior confiança do mundo em codar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você avalie através dos comentários, deixa um gostei para o algoritmo me ajudar a alcançar mais pessoas, compartilhe esse vídeo com um amigo que pode estar interessado em aprender esse conteúdo também, checa a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluírem juntos na sua carreira como dev. Eu vou me despedindo por aqui, eu vou continuar aqui no canal, fora dessa playlist mostrando outras coisas para vocês. Recomendo como próximo passo, como já mencionei durante o vídeo, acessar a playlist de React Hooks, que será extremamente útil para vocês. E também a gente se vê no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até mais, galera. Valeu, falou!